Bom, então eu vou falar um pouquinho do ministério de Pedro, gente. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1, mas não precisa de ir, porque é só uma introdução. Depois a gente vai entrar na palavra, a gente vai ler bastante hoje. Bastante, mas a gente vai ler. Eu gosto de basear na palavra, porque aí não foge, sabe? Foge do entendimento do homem. Porque o homem tem emoção, às vezes ele entende de uma forma, quer convencer. Então, se você for na palavra, você tem mais chance de acertar e não ficar falando de coisas inventices, né? Inventice no direito é o seguinte: você fica inventando com coisa, inventando lei, inventando situação. E a palavra não precisa, ela é simples, sabe? E ela é verdade. Bom, Pedro, estava Jesus Cristo perto de um lago que se chamava Genezaré, e o povo estava apertando Jesus Cristo. E ele precisava de ensinar aquele povo, mas o povo ficava desesperado, porque quando tocava nele era curado tal, e todo mundo já sabia disso. E todos nós estamos atrás de milagre. A verdade é essa. Eu estou aqui pregando, não estou? Se qualquer que gritar, Jesus Cristo está aqui, eu sou o primeiro que sai correndo, porque eu quero tocar nele, eu quero. E o povo também estava ansioso, o povo estava com essa sede. Então eles ficavam apertando ele assim. Aí foi o que ele fez, tinha 2 barcos, ele entrou num. Esse barco tinha um homem chamado Simão. Ele falou assim: ó, afasta um pouquinho da praia. Ele afastou o barco, ele estava lavando as redes de uma noite que ele tinha ido pescar, mas não tinha pego nada. Ele pegou, foi um pouquinho lá, obedeceu o Senhor. Jesus Cristo ensinava o povo no barco. Bom, terminando isso, o que aconteceu? Jesus Cristo falou assim: ó, lança a rede no lugar mais fundo ali. Aí ele tinha 2 sócios. Aí eles olharam assim para Jesus Cristo. Aí Pedro falou assim, Simão falou assim: ó, eu fiquei a noite todinha pescando em lugares próprios para dar peixe e não peguei nada. O Senhor está mandando eu lançar aqui, mas porque o Senhor está mandando eu vou lançar. Lançou. Gente, pegaram tanto peixe que rasgaram as redes, quase afundou os barcos. Isso está escrito na palavra. Quer ver? Não, 5 ainda não vamos ler. Quase rasgaram as redes de tanto peixe. Ele chamou outro pessoal, pegou tanto peixe que quase afundou os barcos, pastor. Vamos pensar que eles são pescadores, tinha dia de muito boa pesca, então eles tinham um barco com condições. Com certeza. Quase afundou o barco, gente. Para afundar o barco, imagina um peso de peixe, muito peixe. O que aconteceu? Pedro se lançou aos pés de Jesus Cristo e falou assim: aparta-te de mim, porque eu sou muito pecador, eu não sou digno do que o Senhor está fazendo comigo. Aí eu sempre escutei que Pedro era doidão e Jesus Cristo era meio curva de rio, né? Ele pegava todo mundo que não prestava e botava lá. Mas aí eu comecei a ver, a palavra não está falando isso não. Porque a palavra falou assim: ele entrou no barco, ele estava lavando a rede, entrou um homem no barco, falou assim: ó, afasta um pouquinho. Ele foi e afastou na hora, ele largou a rede, opa, está mandando, vou obedecer. Lança a rede. Ele, opa, vou lançar. E aí a gente pergunta assim: Pedro era obediente? Aí vocês vão saber. Agora abre a palavra aí. Vamos lá. Peraí, faltou uma folha aqui. Mas Pedro, quando ele foi pedir perdão para Cristo, pediu para se afastar porque ele não era digno, a resposta dele ser obediente, a confirmação, estava logo em seguida. Jesus Cristo falou assim: ó, não temas, a partir de hoje você será pescador de almas. Isso está, quer ver? Eu acho que está marcado aqui. Lucas 5, 10, segundo parágrafo, tá? Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Está aí. Quem de nós faria isso? Porque vocês não esqueçam que o barco está cheio de peixe. O barco, eles viviam daquilo. Aquela pesca tinha sido muito boa. Jesus Cristo falou: vem comigo, você vai ser pescador. Ele não quis nem entender o resto da história. Eu acho que na hora ele nem entendeu direito. Mas ele largou, gente. Ele largou a vida dele. Ele largou o valor financeiro. Pedro era obediente. Ele já era obediente. Ele era um homem obediente. Ele viu em Cristo. Ele viu em Cristo uma coisa diferente. Ele falou: não, esse homem é diferente. Vou largar tudo, senão eu não faria isso. E vou segui-lo. Bom, daí Pedro começou a andar com Cristo. Começou o ministério de Pedro. Que aí Jesus Cristo mudou o nome dele de Simão para Pedro. É isso, pastor? É Simão Pedro, né? Simão Pedro. Simão Pedro. Filho de Trovão. Hã? Filho de Trovão. É. Ele, se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar que ele aceitou Cristo. Tá certo? Ele aceitou Jesus. Porque vem comigo, você vai ser pescador de almas, então eu vou com o Senhor. Eu aceitei. Quem já aceitou Jesus Cristo aqui? Levanta a mão. Glória. Engraçado. Ele não mudou. Não basta aceitar Cristo. Não basta conhecer a palavra. Não basta pregar bem a palavra, ser eloquente. Não basta caminhar ao largo de Cristo. Vir na igreja não te dá aquele negócio de uma vez salvo, sempre salvo, que eu já estudei isso no último culto, que não é verdade, e não é mesmo. E às vezes a gente está sentado na cadeira e sem conhecer Jesus Cristo, sem viver a palavra de Cristo. Então não basta. Pedro andava com Cristo. Pedro era um apóstolo que andava com Cristo. Ele dormia com Cristo, acordava com Cristo, via as maravilhas, via os milagres. Mas ele não mudou. Ele não mudou, gente. Ele era homem de bruto, agressivo, violento, andava com a espada. Era um homem tosco, desse cara grosso, agressivo e tal. Ele continuou assim. Mas teve uma mudança um dia. Um dia teve uma mudança na vida de Pedro. Sabe, o que eu quero falar hoje é que eu quero que as nossas vidas mudem de fato. Não existe ninguém muito santo. Aqui hoje não existe ninguém com garantia de salvação. Existem pessoas buscando o Senhor, mas não existe ninguém muito santo que já está preparadinho, agora só embarcar, acabou agora. Nós estamos lutando, perseverando, guardando a nossa coroa. Mas nós temos que caminhar com Cristo. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que caminhar do lado, viver a palavra. Pedro teve um dia que mudou tudo a vida de Pedro. E eu vou dizer que dia que foi mudou a vida de Pedro. Caminhar com Cristo não mudou a Pedro. Às vezes a gente está na igreja, a gente vem, eu venho tal dia, eu venho, eu faço aqui, ou faço um louvor, ou prego bem, ou venho aqui, conheço a palavra. Isso não é garantia de salvação para ninguém, para pastor, para pregador, para louvor, para ninguém. Isso não é garantia. A salvação está em caminhar com Cristo, em Cristo, conhecer a palavra e vivê-la. Conhecer é um processo, é o primeiro passo, é o primeiro passo. Sim. Mas nós temos que vivê-la, porque a gente não vai conseguir viver. Você não vai casar com a mulher sem conhecer. Então você tem que conhecer e depois viver a palavra. Isso que muda. Com Pedro, o que aconteceu? Teve um dia prometido por Jesus Cristo que mudou a vida de Pedro. Aí vocês vão agora em Atos 2, 1. Vamos lá. Atos. Eu tinha tudo marcadinho aqui, eu prometo. Perdeu, né? Na hora da pregação. Você vai ver, Rosana, como é que é. Aleluia, amém. O Senhor está preparando, viu, Rosana? Está preparando. Amém. Atos 2, 1. Vamos lá. Atos 2, 1. Vou começar a ler. Todo mundo, posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus! Isso nas igrejas mais convencionais, assim, antigas, aí tipo, posso ouvir um glória a Deus? É bem isso mesmo. E meus filhos, sempre quando eu falo isso, eles dão risada. Mas amém, então vamos lá. Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos ver onde eles estavam. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Gente, nesse dia, Pedro teve uma mudança. Nesse dia que ele recebeu o Espírito Santo, ele teve uma mudança. O que a gente precisa fazer para receber o Espírito Santo? Buscar o Senhor, intimidade com o Senhor. Quem já se sentiu, às vezes está louvando, ou está orando, se sente aquela alegria, aquela felicidade, dá vontade de chorar. Quem já sentiu isso? Eu já senti. Essa é a presença do Espírito Santo. Só que, às vezes, ele vem, te visita, e você está com o coraçãozinho fechado. E a visita, é aquela visita que ele vem e fica na porta, você só sente ele, só vê a visita, dá um abraço, a pessoa sente que você está com o coração fechado, ela vai embora, entra no carro, põe a família no carro, vim só te ver. Às vezes acontece isso, gente. Às vezes a gente é visitado, mas a gente não abre a porta. A gente não recebe o Espírito Santo. A gente está convertido, não, já levantei a mão, já fiz tudo, não, mas tem algumas coisas que eu ainda não consigo. Eu não posso. Eu bebo uma cerveja, Pedro também andava de espada, era grosso, entendeu? Era bravo, cortou a orelha do cara. A gente tem que pegar, abrir a porta, e o Senhor, Ele não faz acepção. Se a casa estiver bagunçada, se a casa estiver suja, desarrumada, se tiver problema lá com a esposa, aí problema com o filho, filho com droga, problema de separação, problema falta de dinheiro, Ele quer que você abra a porta, porque Ele pode reverter todos esses problemas. Então, a gente tem que receber o Senhor de coração limpo, aberto. O Espírito Santo ele vai entrar, fazer morada. A gente tem que pedir com amor. Entra agora. Porque a palavra fala que o Senhor está na porta e bate. A palavra também fala, busca o Senhor enquanto se pode achar. Hoje a gente pode achar. Hoje a gente está sentado, mas a gente pode mudar a nossa vida. Eu falo isso para mim. A gente pode mudar a nossa vida. A gente pode deixar de ser o crente. O diabo, o Satanás também é crente. A gente tem que ser cristão. A gente tem que ter intimidade com Deus. A gente tem que ter intimidade com Cristo. Ajoelhar e falar, minha vida está assim. Eu estou com meus problemas. Ser verdadeiro. Não fazer troca. Não ficar pedindo só. Não falar com Deus, depois pegar, sair e brigar com a mulher. Eu estou falando isso aí para mim, na minha vida. Existe uma forma de mudar tudo. Existe uma forma, a gente precisa, o Senhor, Ele quer isso, precisa de ter um dia que a gente vai abrir o coração, o Senhor vai entrar, vai fazer morada e vai transformar nossas vidas. Em nome de Jesus. Tá tudo bem aí fora aí, gente? As crianças estão brincando? Não, estou de olho. Pode ficar aí. algum bicho. Deixa eles achar bichinho aí, que eles vão morrer. Quando Pedro foi visitado pelo Espírito Santo, gente, ele era um homem bruto, então imagino eu, a palavra que fala. Ele era um cara meio de poucas palavras, ele era um cara meio, sabe, brutão. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele pegou e mudou. Você quer ver a mudança dele? Em Atos 2:1. Cadê? Vamos lá. Atos, esse eu já falei já? Jesus já li. Então é 2,14. Isso mesmo, o discurso de Pedro, né? 2,14. Isso, gente, foi alguns minutos depois eles terem recebido o Espírito Santo de Deus. Porque quando eles receberam, tinha muita gente lá na cidade. E aí, as pessoas ficaram maravilhadas, porque os apóstolos estavam falando na língua deles. As maravilhas de Deus, adorando a Deus, na língua deles. Então eles ficaram, né? Mas que coisa isso aí. E alguns falaram, esses caras beberam muito vinho. Esse povo vai beber, como sempre, né? Multidão não tem personalidade, nunca faça parte da multidão. Amém. A multidão foi até Cristo,
querendo milagre. A multidão mandou crucificar Cristo. A multidão recebeu Cristo jogando galhos de oliveira para o Senhor entrar. 3 dias depois, 2 dias depois, a multidão fez crucificar Jesus Cristo. Não façam parte de multidão. Multidão não tem personalidade. Multidão não tem salvação. A salvação é individual. Amém. É pessoal. Então sempre seja diferente. Você pode ser diferente. Amém. E é isso que eu estou querendo botar aí no coração de todos e no meu também, dos meus filhos, de cada amigo, de cada pessoa que está aqui. Tá certo? A pregação de Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo. Então vamos lá. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Então ele já logo de cara ele já estava diferente. Ó, presta atenção, esse povo não está bêbado. Esse povo não está bêbado. O que aconteceu aqui foi uma promessa de Joel. Aí ele fala, eu não acho que tem necessidade de ler tudo. Depois vocês quiserem ler em casa, faz igual a pastora Neuza. A pastora Neuza vem aqui toda vez com caderno e caneta. Eu não vi, mas ela está com caderno e caneta. Ela anota tudo, depois ela vai estudar. Isso, primeira coisa, eu sou apaixonado por ela, eu sou meio suspeito para dizer. Mas isso aí é motivo de respeito, né? Quem sou eu? Mas ela está ali atenta, porque o Espírito Santo pode estar dando um recado para ela, para falar para alguém. Então as coisas não são coincidência, sabe? Existe uma hierarquia espiritual e com certeza, o nosso grupo aqui é pequenininho, mas é um grupo ungido, Amém. De gente séria. Então eu sou feliz porque eu estou aqui, porque é gente que está com compromisso. A velhinha deixa a família, vem embora, vem de Uber, vem de ônibus, vem de qualquer jeito, traz o filho com felicidade. Quando o marido dela está aqui, parece pinto no lixo, fica alegre, feliz, pulando. Ela fica feliz porque a família está aqui. E o Senhor vai honrar a velha em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Gente, Pedro era um cara bruto, ignorante, queria resolver o negócio na espada. Quando o Espírito Santo veio, ele já chamou todo mundo e falou: ó, vou explicar em alta voz. Todo mundo, aqui não tem bêbado, aqui está se cumprindo a palavra. Joel falou isso. Joel prometeu isso, Jesus Cristo prometeu isso. E aí seguimos. Ele pregou, nesse mesmo momento, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, teve uma mudança na vida dele. É essa mudança que a gente tem que buscar, sabe, gente? Essa mudança que muda a gente. Não adianta ficar sentado, sabe? Eu sempre me preocupo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei 8 anos sentado numa igreja. 8 anos. Igreja abençoada. Não tem nada a ver com o pastor. Porque você aqui, quando você vem aqui, você não está vindo aqui na igreja da pastora Neuza da Damares. Você está vindo aqui na igreja de Cristo. Amém. Elas ficam atrás estudando para ver o que Cristo quer falar para nós. Nos ensinar, nos instruir na palavra de Deus. Então, quando você serve aqui, você não está servindo a Damares nem a Neuza. Nem Munir, nem Verinha, nem Rosana. Você está servindo o Senhor Jesus. Amém. E eu servi, mas eu caminhava do lado. Eu estava que nem Pedro. Eu e toda a minha família. Vocês vejam, 8 anos. 8 anos. Há poucos anos, eu vou falar isso de novo. A pastora Ana vai falar assim: de novo esse cara vai falar isso? Vou falar de novo. Traz uma água para mim, filho. Há poucos anos eu escutei falando assim: olha, eu fui muito tempo da igreja, mas faz pouco tempo que eu tive encontro com Cristo. Eu tomei um susto tão grande, quase caí da cadeira. Eu falei: mas não é possível, uma mulher dessa, uma ungida dessa. A gente é enganado. O inimigo está na igreja. O inimigo usa as pessoas na igreja. O inimigo quer que a gente fique enganado aqui dentro. Ele quer destruir as famílias aqui dentro. Ele quer que a gente passe batido aqui, sabe? É como se fosse, tem um ditado que a gente fala em árabe, que eu acho que dá para traduzir: vai no rio com um cara com sede e traz ele embora sem ele beber água. O inimigo quer isso, quer te trazer aqui dentro, você com sede, e ele quer te levar embora sem você beber da água da vida, do Senhor Jesus Cristo. Não adianta vir na igreja, não adianta levantar a mão, isso é um processo. Se a gente não souber que a gente tem que botar a mão e falar assim: pera um pouquinho, eu quero viver esses milagres. Eu não estou vivendo. Pedro também não estava vivendo. De vez em quando, na misericórdia de Deus, ele faz alguma coisa por você, porque na misericórdia dele.
Mas não é porque você está buscando, você não vive as promessas, às vezes a gente não vive tudo que a gente tem para viver, porque a gente não busca. Não busca. Quantas promessas foram feitas? Quantas promessas foram feitas que não foram cumpridas? Se você andar de acordo com a minha palavra, se você estiver embaixo dos meus mandamentos, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se a gente não vive a palavra, se a gente só sabe, se a gente só escuta, se a gente só fala, é só festa, isso é um engano de Satanás. A igreja foi feita não para a gente abraçar e beijar, isso é bom. Bom é que os irmãos vivam em união, em comunhão, mas isso não é tudo. Hoje a gente precisa de despertar, a gente precisa de pegar, não, eu quero buscar Cristo. Essa palavra, aonde está Cristo dentro dessa palavra? Deixa eu buscar aqui, deixa eu saber, isso aqui é a verdade. Gente, não é aquilo, troca lencinho, água ungida, essas coisas, gente, isso aí é troca, isso aí é um comércio, isso que irritou Jesus Cristo. A única coisa que conseguiram irritar o Jesus Cristo era o sacerdote, esses falsos sacerdotes. Hoje em dia é cheio de falsos sacerdotes. Não quero falar de uma igreja, nem falar que a nossa é muito boazinha, a outra é ruim. O que eu estou te falando é que você tem que buscar a palavra. Amém. A igreja que prega a palavra é a igreja de Cristo. Amém. A igreja que prega essas coisas, essas conversas, arruma texto com pretexto, não, mas tem um lencinho ungido, tem uma vez eu conheci um cara, corretor, bandido, sem vergonha. Como ninguém conhece ele, eu posso falar, é Sérgio o nome dele. Bandido. E ele me vendia um monte de coisa. Aí agora vai ter que fazer a edição. Mas ele não é Serginho, é um nome fictício, viu? É um nome fictício. Serginho. Eu vou falar Serginho que ninguém sabe, viu? E esse camarada, ele me vendeu um imóvel. Acho que até me vendeu mais de um. E me fez pecar também. Mas me vendeu um imóvel. E eu falava sempre de Cristo para ele. Eu falava do Cristo, que eu falava dele, gente, igual eu te falei, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que vão ter intimidade com Cristo. Vai ter muita gente que vai falar, mas eu preguei para a palavra, eu mandei levante e anda, levantou e andou. Eu não tenho parte contigo, não te conheço, você não guardou minha palavra, você não viveu comigo, você não tem intimidade comigo. Verdade. Então, eu quero, esse truque aí que eu quero que a gente... Aí esse Serginho, eu sempre ouvia falar, ele começou a falar assim, pô, Moninho, bacana, você fala assim de Jesus Cristo, um negócio que mudou sua vida. Eu falei, mudou minha vida. E era verdade. Na misericórdia dele, o Senhor mudou minha vida. Antes de eu ter intimidade com ele. Porque ele trouxe cada um de nós aqui, trouxe todos vocês, vai trazer mais gente aqui. Amém. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Bom, aí, como a gente convivia muito, ele pegou e falou assim, um dia dentro do carro, isso aconteceu até semana passada, eu tenho, na misericórdia de Deus, tenho dado fruto. Mas, aí ele falou assim, eu quero aceitar esse Cristo aí que você fala. Depois de muito tempo de a gente conversar, ele me perguntava e tal, eu falei, então vamos fazer aqui dentro do carro. Aí oramos, ele aceitou Jesus. Eu falei, você mora onde? Mora longe. E eu congregava em Barueri. Eu falei, então vamos num lugar, uma igreja, que você se sinta bem, e vai lá servir o Senhor, o Espírito Santo vai te conduzir, não sou eu posso dar uma atenção, um dia que você quiser vir em casa e tal, mas vai numa igreja. Aí passou 6 meses, encontrei com ele, aí ele abriu a bolsa, agora eu vou te mostrar um negócio, vou te surpreender. Eu falei, vai arrancar uma Bíblia, né? Tirou um leão, beijou o leão, leão da tribo de Judá, está aqui dentro, ninguém vai me enganar, eu agora vou ter sucesso porque ele cuida de mim, as garras dele vai nos meus inimigos. Eu falei, isso é macumbaria, cara. Isso é idolatria, pelo amor de Deus, cara. Ele pegou e ficou me olhando assim, ele é engraçado que ele é baixinho, Turco, mas ninguém te agrada, você nunca está satisfeito? Eu estou falando, o bispo lá falou que isso aqui é um leão de uma igreja grande, gente. Isso aqui é o leão da tribo de Judá. Isso aqui você não sabe quanto que eu paguei nisso. Eu falei, você pagou? Pagou. Então joga fora. Por quê? Porque eu falei assim, joga fora porque você tem idolatria. Isso aqui no Senhor, você não pode servir 2 deuses. E você está aborrecendo um. E eu acho que você está aborrecendo o certo. É verdade, isso aí Jogou para cima de uma bica. Minha mulher vai me matar, paguei 200 pau. Sabe, gente? E não, essa canetinha é ungida, essa é ungida em Israel. Essa, o bispo passou a mão, orou no monte,
Israel, botou dentro do Jordão, tirou, passou lá no como que é o nome do negócio da caveira lá? Monte. No Gólgota? Gólgota. Gólgota, passou lá, tinha um pouquinho de sangue, acho que tinha, vi sangue lá, passei o sangue aqui, você vai assinar só coisa boa. Isso é engano, isso é Satanás nas igrejas, levando o que nós temos de bom. É verdade. As pessoas inocentes, as pessoas ignorantes. Ignorante às vezes não é só ignorante de estudo, é ignorante de não abrir os olhos, ver que Cristo é mais que isso, não conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra, é um processo. Você levantar a mão é outro processo, andar com Cristo é outro processo, ter intimidade com Cristo é outra coisa. Sabe, quando eu vi, eu falei assim, mas rapaz, é que nem nós mesmo. Pedro era assim e eu sou assim. Eu sou assim. Eu já falei de Saul, já falei de Davi, e é verdade, eu não sei se vocês se veem nisso, eu sou assim. Eu vou, ando com Cristo, e às vezes eu falo assim, agora não tem jeito, agora só fica aí, pera aí, só fica aí que eu vou disso. Vou resolver esse problema, que isso aqui é comigo. E levanto minha espada. E quero arrancar a orelha. Eu quero pegar e falar aqui, você não me engana não, que aqui é turco, rapaz, aqui é da quebrada, aqui não. Aqui eu não nasci em Alphaville não, cara. Eu não faço isso, gente, até hoje. Eu faço isso até hoje, eu não estou aqui na frente, eu posso enganar todos vocês, mas o meu Deus eu não vou enganar. Então, isso é um pedido de perdão. Isso, eu estou falando isso aqui para todo mundo tentar olhar para dentro de si e ver no que erra, no que deixou de mudar, as oportunidades que a gente perde de encontrar Cristo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, e não depende só de você entrar aqui dentro, não depende só de você levantar a mão, não depende só de você cantar um louvor. Você quer mudança dentro da sua casa, você quer mudança com seus filhos, não depende só disso. Minha mulher, para eu mudar, eu era dançarino, eu dançava. É incrível que pareça, com essa barriga aqui, vocês aí ficam a Teresa dançar, morri de cansaço. Eu dançava, eu fui embora para a Europa para dançar. Então imagina o naipe do cidadão. O naipe do cidadão era coisa, eu achava que era uma bênção. Eu achava que era assim, eu saía com meus irmãos, eles falavam assim, aquela mulher lá é bonita. Eu falei, tá bom, vou lá. Eu ia lá, conhecia, tal, trazia, eles achavam... Eu vivi essa maldição até os 33 anos. Era uma maldição que eu pensava que era um dom. Eu tenho um irmão, ele compra um negócio, ele compra um ferro velho, aí vai polir um ouro. Ele compra um posto, tudo contaminado, e o posto quebrado. Aí ele foi e comprou a propriedade, porque morreu o cara, eles queriam vender, ele comprou a propriedade, fez um shopping. Ele é um homem abençoado, mas isso é porque ele tem um coração bom. Ele é um homem que sempre cuidou do meu pai, sempre cuidou do meu pai, de todas as formas. Ele tem um coração bom, e Deus abençoa ele. Então era assim, o dom dele era ganhar dinheiro, o meu dom era mulherada. E aí eu fui para a Europa, chegou na Europa, pastor, teve uma situação na Europa, pastor, eu fui num negócio, eu fui contratado lá para dançar num lugar que era um campeonato de golfe. Quem que patrocinou? A BMW. Lá em... Era no Algarve, não lembro a cidade. Nós éramos em 3 casais. A gente fazia um show de 5 músicas só. Dançava 2, na terceira, aí a gente ia e pegava o pessoal para dançar, para ensinar, e aí ficava aquela alegria. Aí uma das meninas ia, pegava aquelas crianças, fazia o trenzinho, virava aquela festa. E o povo que contratava a gente falava, você chama aquela lá, aquela mesa lá é do presidente da BMW. Presidente da BMW. Eu falei, meu amigo, eu tô aqui com essas roupas, blusa apertada, eu sempre fui peludo, ficava os pelos pra fora, assim, até meio feio. Com as calças largas. Imagina, dos 90, anos 90? Com um brinquinho e tudo. Ai, Jesus! Deus muda. Aí eu fui lá, já chamei uma mulher lá, amada, a mulher estava amada, tudo, mulher bonita e tal. A minha que estava comigo já chamou o velho lá, um alemão e tal. E essa mulher começou a me puxar. Nós dançamos tal, é uma dança sensual e tal.
começou a me puxar assim, quis me puxar, e eu morri de vergonha, falei, esse marido está aqui, vai matar nós. Não, vem cá. Então eu vivia essa maldição. O que eu quero dizer? E eu não sei porque eu estou falando isso aí, mas o Senhor sabe. Minha esposa foi orar. A gente era brigado. Eu tinha uma filha com ela, mas eu era muito promíscuo. E eu não conseguia ser verdadeiro, eu não conseguia. Eu achava que a mulher sabia que o homem ia ter muitas mulheres. Era normal para mim, eu não acreditava em fidelidade, apesar que meu pai era super fiel. Vai entender isso. Meu pai é um homem fiel. Mas eu não acreditava nisso. Minha mulher foi orar. A oração muda o homem. A oração muda. Você está falando em casa, ora porque o Senhor vem com resposta. Ô Tereza, fica de pé, Tereza. Filma a Tereza, peraí. Fica de pé. Vai lá. Quando a gente se conheceu, bem? Onde a gente se conheceu? Fala bem. No samba. Fala aí, no samba. Tá. E você foi a alguns lugares junto que a gente ia dançar. Eu ficava dançando com a mulherada, né? Sim. O que mudou hoje? Hoje você tem dúvida da minha fidelidade? Bem? Não tenho dúvida. Tá. Eu também não tenho dúvida da sua. O que mudou isso? Gente, o Senhor muda. O Senhor muda. Ele muda isso, Ele muda o caráter da gente. Isso é para honra e glória dele. Ele muda o caráter da gente. Então quem tem problema em casa, quem tem problema de fidelidade, quem tem problema com o marido, quem tem problema com o filho com droga, não é o formigão, não é a besteira não que vai mudar não. É Jesus Cristo que muda. Ele muda a minha vida. O Senhor muda. O Senhor muda o caráter. Espírito Santo, foi Jesus Cristo que mandou. Eu vou embora, eu vou subir, mas vou mandar um Consolador. Ele mandou Jesus Cristo, Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo mudou Pedro. O Espírito Santo mudou a minha vida com oração. Não adianta esse negócio, ó, vou falar, resolve. Pastora Neuza, ora por mim aqui. Pastora Verinha, a Verinha vai ser ungida, hein? Amém. Pastora Verinha, ora por nós aqui. Ô Rosana, ora por mim. Pastora Damares, ora. Resolve. É bom. Ajuda. É verdade. Por sinal, os apóstolos não iam orar. Orou pela mulher morta, orou pela filha do centurião, orou por um monte de gente. Mas, gente, Jesus Cristo veio para isso. Nós somos filhos de Deus. Põe o joelho no chão. Quanto mais, vou dar um toque para vocês. Como o inimigo é muito astuto, nós também devemos ser. Quanto mais inocente, quanto mais menino na fé, quanto mais sincero, mais o Senhor atua. Ele atua na hora. A hora que você pega. Às vezes quando a gente já está meio veado, com calo de joelho, o Senhor fala, não, você tem que orar mais. Não, ainda é pouco. Você consegue um pouco mais. Mas quando a gente é inocente na fé, quando a gente é mais menino na fé, quando a gente é novo na fé, a gente mete o joelho no chão, o Senhor parece que Ele vem na hora. Ele fala, peraí, esse aqui, peraí. Porque existe festa no céu. Se Ele faz festa no céu, gente, com cada um convertido, vocês imaginam o tamanho da festa? A festa é grande, porque é muita gente lá, muito anjo, né, pastora? Verdade. Um dia será que nós vamos ver, pastora? Bom, eu sei que eu vou ver. Eu também vou, em nome de Jesus. Qualquer coisa eu pego no pé da pastora. Em nome de Jesus. Forte meu pé. O Senhor vai nos levar a todos em nome Amém. de Jesus. Em nome de Jesus. Na misericórdia dele, levar todos nós. Mas então, gente, no final das contas, é isso. O que eu queria colocar para todo mundo, não adianta me estender muito, porque eu acho que não é muito falar, sabe? Esse estalo que Pedro teve, gente, do Espírito Santo, dele aceitar. Lembra que ele era obediente? Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam preparados. Eles estavam orando. Eles estavam buscando. Como que se alcança? Juntou todo mundo, vamos orar. Como que Pedro foi solto? Pedro estava preso para ser morto. A igreja começou a orar, deu uma tremida lá, apareceu um anjo e falou, vamos embora, meu amigo. Põe essa capa aí, linha na pipa. E os centuriões lá, tudo lá. Passou por nós, não vimos. Olha, esses milagres podem acontecer hoje na nossa vida. Amém. Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor e eu preciso de milagres. E te peço, em nome de Jesus, Pai, no teu santo nome,
Pai amado, não no merecimento, porque quanto mais eu vejo que nada sei, Senhor meu Deus. Mas, Pai querido, na tua misericórdia, concede cada desejo, cada necessidade. Acalma o coração da pastora Damares, Senhor meu Deus, Pai amado. Alguma ansiedade, ela é ansiosa mesmo, igual minha mulher também é ansiosa. Acalma o coração. Eu sou mais tranquilo igual a pastora Neuza, nós somos mais tranquilos. Mas Pai querido, Deus Santo, guarda o coração da Rosana, Pai amado, a sua tesoureira que faz com tanto amor essa obra. Senhor meu Deus, ela agradece tanto. Ela orava para ter um lugar e o Senhor preparou, e ela é bênção na nossa vida. Ela pensou que ia vir ser abençoada. Mal sabia ela que ela é a bênção na nossa vida. Foi ela que arrumou o primeiro lugar, ela que foi atrás. Ela, quando entra aqui, alegra esse lugar. A filha dela, quando entra aqui, é um jardim, Pai, é uma flor que alegra esse lugar. Senhor meu Deus, a velhinha, Senhor meu Deus, Pai querido, até Jesus. Quando a gente tem o estalo, gente, quando a gente tem esse estalo, que a gente para de caminhar ao lado de Cristo e vive a palavra de Cristo, e vive o que o Senhor prega, e guarda a palavra de Cristo e começa a vivê-la. Você não tem que estar limpo e santo para fazer isso. Você tem que dar um passo. Amém. Pedro deu um passo, eles se juntaram, eles oraram, vamos buscar o Senhor, vamos parar com esse negócio de sentar na cadeira e achar que já somos crentes e cristãos, e não, agora aqui só faço agora a minha vez, xaramaná. Isso não leva o cristão para lugar nenhum. Nós temos que viver os sinais de Cristo, nós temos que viver a marca de Cristo, nós temos que viver, não andar junto com Cristo, temos que viver a palavra de Cristo. E aí existe uma mudança, porque aí nós deixamos de ser chamados e seremos os escolhidos. Amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus, vamos orar, vamos ficar de pé em nome de Jesus, porque a oração é melhor, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa unção, eu te agradeço, Pai amado, porque eu estou me sentindo, Senhor meu Deus, abraçado. Eu estou me sentindo, Senhor meu Deus, a tua presença. Isso aqui não é emoção de homem, isso aqui é porque o Senhor se faz presente. Onde o teu Espírito está, as coisas são diferentes, Senhor meu Deus. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque tu és santo, limpa a palavra sua e canta as neves. Tu és merecedor de glória, Senhor meu Deus. Pai amado, Pai querido, Pai amado, Deus santo, derruba tudo, Pai amado, que for, Pai amado, como oferta, Pai amado, maligna, Senhor meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Guarda a nossa pastora Neuza, a nossa pastora Damares, dá sabedoria, Pai amado, aperfeiçoa, Senhor meu Deus, o discernimento, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Pai amado, para dirigir o teu povo, Senhor meu Deus, fortalece a cada uma das colunas, a velhinha, fortalece, Pai amado, a Rosana, a Juliana, Pai querido, Deus santo, fortalece o pastor Marcos, Senhor meu Deus, cai por terra, Senhor meu Deus, a idolatria, a estupidez, a meninice espiritual, cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor meu Deus, Pai, cada um de nós, Pai querido. Senhor meu Deus, estamos preparados, mas precisamos da tua presença, porque com o Senhor somos mais que vencedores. Manda o teu povo, e nós estamos dizendo para os teus, Pai amado, fiéis e sinceros: eis-me aqui, Senhor, vá segundo a tua vontade, nos guarda, nos cobre, porque nós precisamos do Senhor cada minuto da nossa vida. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.